Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 41, Apostasia no Jordão. Vamos para a vinheta. Capítulo 25 de Números fala ali sobre a apostasia de Baal-Peor e Finéias com seu zelo por Deus. No Números 26, fala sobre o censo de todo Israel. No 27, sobre as filhas de Zelofeade, Deus diz que Moisés vai morrer e para ele escolher Josué como seu sucessor. No capítulo 28, fala sobre as ofertas contínuas, ou melhor, ofertas queimadas. Lá no Patriarcas e Profetas, já se inicia-se falando ali sobre a questão de o povo estar próximo do Jordão e só tinha o Jordão e Canaã, né? E bem nesse momento, Satanás usa, né, os midianitas, Balaque, ali, todo aquele povo, para conseguir fazer com que o povo caísse. Então, Baal, né, era uma das maiores divindades da época, muito forte, e Satanás com as mulheres, né, ele colocou as mulheres ali, midianitas, para conseguir fazer com que os homens de Israel caíssem em tentação. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios, mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarme, e tão silenciosamente eram executados seus planos, que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos, e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, até para os guardas do povo. E depois dessas mulheres, Balaão teve uma brilhante ideia. Falou ali para Balaque e todo aquele povo fazer o seguinte: mandar essas mulheres fazer uma festa com muita música, que mexesse com os sentidos, que o povo cairia. E foi o que aconteceu. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa em honra a seus deuses, e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir a terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová, unindo-se-lhes nos folguedos e festins, e condescendência com vinho anuviou-lhes os sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio, e havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos, ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Bom, meu querido, não demorou muito para isso virar algo nacional. Logo ali virou todo Israel nisso. Os chefes que começaram, né, essas coisas acabaram todos sendo mortos, pois Deus deixa claro que ele odeia o pecado. Então, quem induz outros a cometer pecado, a consequência é maior do que aquele que cometeu, né? Então, a gente vê aqui que muitas pessoas começaram isso e começaram a trazer e fez com que Israel inteiro caísse. Essas pessoas pagaram com a vida. Todos entendiam que o castigo era justo, e o povo foi apressadamente ao tabernáculo, e com lágrimas e profunda humilhação confessou seu pecado. Enquanto assim estavam a chorar diante de Deus à porta do tabernáculo, ao mesmo tempo em que a praga ainda estava a fazer a sua obra de morte, e os magistrados cumpriram sua terrível missão, Zinri, um dos nobres de Israel, veio ousadamente ao acampamento, em companhia de uma meretriz midianita, princesa da importante da casa de Midian, a quem ele levara para a sua tenda. Bom, meus queridos, esse Zinri aí, ele era muito renomado no meio de Israel e ele fez algo que ninguém fez assim, nem de longe. Você já viu aqui pecados gravíssimos de Israel, mas esse daqui tá de parabéns. Ele profanou a ordem, profanou a casa com uma prostituta de ou pagã e fez uma lambança.
e ainda estava achando que estava bem. O que o fez fazer isso? Novamente, bebidas alcoólicas, vinhos. E aí Finéias honra a Deus, né? Ele zela pelo nome de Deus, matando tanto esse Zinri quanto a prostituta com uma faca no meio dos dois. E isso foi algo que fez com que a praga acabasse. Pois foi enviada uma praga onde matou 24 mil pessoas. Dessas 24 mil pessoas eram aquelas que faltavam daquele povo lá anterior que não confiou que entraria em Canaã. Lembra que Deus falou que todos morreriam, só ficaria Caleb e Josué? Foi o que aconteceu. Somente Caleb e Josué continuaram vivos daquela primeira descendência. Midianitas perdem para Israel logo em seguida, esse seria o juízo de Deus, e Balaão acaba morrendo nessa batalha. Os israelitas, que não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian, foram presas de suas meretrizes. Tal é o poder que a mulher alistada ao serviço de Satanás tem exercido para prender e destruir as almas. Foi assim que os filhos de Sete foram desviados de sua integridade, e a semente santa se tornou corrupta. Assim foi José tentado, assim traiu Sansão a sua força, a defesa de Israel nas mãos dos filisteus. Nisso Davi tropeçou. Salomão, o mais sábio dos reis, que 3 vezes fora chamado o amado de seu Deus, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao mesmo por poder fascinante. Então, meus queridos, tem um texto, né, em 1 Coríntios 10, 11 e 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então vimos aqui homens fantásticos, homens de Deus, que caíram na tentação. E a mulher, minhas queridas irmãs, vocês têm um poder muito grande em suas mãos. Os homens, eles são facilmente ali pego em lábias, em qualquer decote, em qualquer coisa, nesse sentido de sexualidade. Então, realmente, vocês têm um poder muito grande, porém, uma responsabilidade muito grande. Então, falando aqui para as mulheres agora, né, cuidado com a forma que você fala, a forma que você veste, com quem você está, se é casado, se não é. Satanás, ele é muito astuto. Tá? E aqui ele conseguiu fazer toda uma nação cair, porque utilizou mulheres pagãs para que elas fizessem todo o trabalho. E ele conseguiu êxito nisso. Então, tome muito cuidado com essa responsabilidade, esse poder que vocês têm para fazer dele para a honra e glória de Deus e nunca para a honra e glória de Satanás. Aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para impedir de entrar na boa terra. Arma suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante ou sem letras que necessita ser guardado. Ele prepara suas tentações para os que se encontram nas mais elevadas posições, nos mais santo ofício. Se ele puder levar a poluir a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás. Por meio da amizade mundana, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação do 7º mandamento. Bom, meus queridos, dificilmente eu e você gostamos das coisas de Deus. Nós tendemos a gostar das coisas que Satanás traz. E é aí que ele consegue as rasteiras. Satanás, ele usa muitos ímpios para nos fazer cair. Então, aqui nesse capítulo, vai ter textos falando que a gente precisa tomar cuidado com andar com os pecadores. No sentido aqui, não é, né, nós somos pecadores, porém naquelas pessoas que são pecadoras declaradas, que fazem, que são rebeldes contra Deus, porque isso pode influenciar a gente a cometer os mesmos fatos, ok? Só vá para perto dessas pessoas para ajudá-las, para fazer ali com que elas entendam a verdade, porém se não permaneça ali, né? Salmos diz, cuidado para não ficar na roda dos escarnecedores. É exatamente o que a gente precisa, tá bem? Um outro ponto que a gente viu aqui nesse texto é que Satanás ele fará de tudo quanto mais próximo da vinda do Senhor. Quanto mais próximo eu e você estivermos de Canaã, ele vai fazer de tudo para eu e você cair. E ele vai usar pessoas de nome. Imagine só ele pegando um Rodrigo Silva, um Ted Wilson, e fazer com que essas pessoas degradem o nome de Deus, sabe? Então, é isso que ele quer. Então, a gente precisa se manter firme. Aqui no meu canal eu sou ninguém, né? Tem canais aí muito maiores, porém, eu sou ali um espelho para mais de quase 8.000 pessoas. Então a gente precisa ter cuidado. Você é espelho ali na sua igreja, na sua casa,
no seu trabalho. Então, tomemos muito cuidado com a nossa influência ao nosso redor, ok? Deus requer hoje do seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios, como exigia em Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá uma distinção. Não poderá ser de outra maneira. As advertências feitas aos hebreus contra identificarem-se com gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costume dos ímpios. Cristo nos fala: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos correr da tentação e não ficar brincando com a tentação. Não coloque-se em tentação. A tentação vai vir porque você precisa avançar e ter um caráter renovado. Porém, você não precisa colocar-se na tentação. Isso pode fazer com que você fique com um ego muito grande e acabe caindo nessa tentação. Pelo contemplar, nós somos transformados. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornou-se-lhe agradável. Isso aqui é muito complicado e muito grave. Realmente, muitas pessoas eles começam a arrumar desculpas para cometer aquele pecado que ela sabe que tem e acabou. Então, como isso é feito? A partir do momento em que nós contemplamos as muitas coisas e nós se tornamos isso. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Né? Pela contemplação somos transformados. E hoje, infelizmente, as pessoas querem ser Messi, Cristiano Ronaldo, um ator, uma atriz, mas não quer ser Jesus. A mente de várias vezes pode se familiarizar com o pecado. E os divertimentos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós vamos ver agora alguns textos que falam justamente sobre a questão do divertimento. As pessoas, não, eu preciso ter o meu momento de lazer, eu preciso me divertir. Só que você precisa saber como fazer para não cair nas artimanhas de Satanás. É justamente nesse momento que Satanás vai conseguir dar a rasteira em cada um de nós. Muitos dos divertimentos populares do mundo hoje, mesmo entre aqueles que pretendem ser cristãos, propendem para os mesmos fins que os gentios. Outrora, poucos há, na verdade, entre eles, que Satanás não torne responsável pela destruição de almas. Por meio do teatro, ele tem operado durante séculos para despertar a paixão e glorificar o vício. A ópera, com sua fascinadora ostentação e música sedutora, o baile de máscara, a dança, o jogo, Satanás emprega para derribar as barreiras do princípio e abrir a porta à satisfação sensual. Em todo o ajuntamento, onde é alimentado o orgulho e satisfeito o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos, está Satanás atando suas correntes. Temos, todavia, uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aquele que não quer ser presa de ardis de Satanás deve guardar as entradas da alma, deve evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. Bom, meus queridos, para vencer é isso que nós precisamos fazer. Cuidar das vias da alma. Satanás e Deus só têm 5 sentidos para conseguir fazer com que a gente prevaleça, avance para o céu ou vá para o inferno, que são os 5 sentidos. E nós precisamos cuidar de cada um desses sentidos. Essa é a via da alma que está dizendo aqui. Nós vamos ver vários outros textos durante todo esse ano falando sobre isso, para a gente cuidar das vias da alma. Então cuide do seu olho, cuide da sua boca, cuide do seu paladar, cuide de tudo, meus queridos, porque Satanás ele só está esperando momentos para nos dar rasteiras. E a gente precisa vencer. E para vencer precisa estudar a palavra. Sem o estudo da palavra, já estamos derrotados antes mesmo de começar. Então, parabéns por você estar aqui, parabéns por você estar fazendo seu ano bíblico, estudando, lendo a palavra, porque isso vai te dar força para prevalecer contra os ardis de Satanás. Amém? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por este momento. Quero agradecer por tudo que o Senhor vem proporcionando e neste momento pedir ao Senhor para nos ajudar a cuidar das vias da alma. Perdoe nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, não deixe de compartilhar, assistir, curtir, tá bom? E nos ajudar a divulgar mais e mais os vídeos deste canal. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.